Olá, sejam bem-vindos a mais uma palavra e um louvor. Hoje nós vamos falar sobre temor ao Senhor, tá? E nós já vamos entrar logo na palavra, porque antes que eu fale qualquer coisa, a palavra do Senhor vai dizer por si só o que eu preciso passar para vocês hoje, tá bom? Eu vou ler esse trecho da Bíblia na tradução Almeida, que é a tradução que todo mundo lê, que é aquela tradução que não é dos dias atuais, que eu sempre falo para vocês, tá? Mas também vou ler nos dias atuais para a gente ter uma base e eu embasar o que eu vou falar para vocês depois, tá bom? Então, assim, na Almeida, é no Salmo 85:9, que é a linguagem universal, que é essa linguagem mais rebuscada da Bíblia, diz assim: certamente que a sua salvação está perto daqueles que o temem, para que a glória habite em nossa terra. Por que eu li nessa tradução para vocês? Porque eu quero que vocês ouçam essa palavra, temer a Deus, tá? E agora eu vou ler nessa Bíblia minha que eu amo, ela tá velhinha, mas eu amo essa Bíblia, que é na linguagem dos dias atuais, tá? Salmo 85:9. A salvação do Senhor está bem perto de quem lhe obedece e respeita, tá? Quando isso acontece, ele encherá nossa terra com a sua glória. Por que eu li nessa tradução e li na outra tradução? Porque às vezes as pessoas acham que ter temor do Senhor é ter medo do Senhor. E é um engano terrível, porque o temor que a Bíblia diz, o temor que sempre se fala do Senhor é respeito. A palavra é respeito ao Senhor. E assim, e o que hoje no mundo não existe mais é respeito ao nosso Senhor. Por quê? Porque antigamente os judeus, inclusive, eles nem escrevem Deus com D. Quem sabe disso, eles escrevem, eles têm uma apófilo, uma forma de se escrever Deus, que não é escrito Deus, tamanho o temor, tamanho o respeito do Senhor. Eu me lembro muito quando eu era pequena, que a minha avó sempre dizia assim, às vezes eu falava alguma coisa, nossa, Deus que me perdoe, ou Deus não sei o que, minha avó falava assim, não fale o nome de Deus em vão. Gente, eu me escuto, eu lembro disso muito, da minha avó dizer isso, entendeu? Não fale o nome de Deus em vão, não rogue o nome de Deus em vão, enfim. Nós tínhamos um respeito antigamente por Deus, que era um respeito lindo, né? Um respeito ali, não de temor, mas um respeito de amor, um respeito de, sabe, de comunhão, sabe? Um respeito que você tem por um pai amado, por uma mãe amada, né? Hoje não, sabe? Hoje as coisas de Deus ficaram muito no oba-oba, sabe? As pessoas não tratam mais a Deus com essa palavra que eu estava procurando, a reverência necessária. E eu digo que até mesmo eu, porque quantas vezes tem alguma coisa na igreja e o pastor fala, olha, vamos fazer uma campanha, levanta a mão quem vai fazer a campanha. E você acaba levantando ali na hora, porque por uma fã, sabe, porque às vezes também não estava nem prestando atenção e levantou a mão, né? Só que para Deus nos trata com respeito, Deus nos trata com confiança, Deus nos trata como prioridade, tá? Então, assim, quando nós levantamos a mão, quando nós fazemos um voto a Deus, quando nós dizemos a Deus alguma coisa, nós temos que cumprir isso para Deus, porque nós temos que ter este respeito, né? Esse respeito perante o Senhor, né? Eu digo isso muito, porque quantos votos na minha vida eu fiz e quantos votos eu deixei de cumprir, quantas promessas eu fiz a Deus em tempos difíceis, em tempos complicados e não cumpri.
Quantas promessas, quantos votos, quantos ai, nunca mais eu fiz. E você acha que isso não fica na conta de Deus? Deus vai contabilizando tudo. Deus vai contabilizando todas as vezes que você disse que não ia pecar e pecou, todas as vezes que você disse que ia fazer e não fez. Isso tudo vai nos afastando de Deus. Isso tudo vai trazendo um bloqueio entre nós, porque o Senhor falou assim: achegai-vos a mim e eu achegareis a vós. Né? Isso tudo vai fazendo o quê? Ai, uma pelinha na minha boca, desculpa. Isso tudo vai fazendo o quê? Com que Deus se afaste de nós. E nós precisamos nos achegar ao Senhor. E para que nós nos acheguemos ao Senhor, nós precisamos ser obedientes, respeitosos com as coisas de Deus. Né? A palavra de Deus diz assim, que se você não vai cumprir o voto, não vote, é melhor não votar. Né? Ai, esse negócio tá enchendo meu saco. Mas enfim, voltamos à palavra do Senhor. E aí eu vi um outro versículo também que é exatamente isso. É para que nós façamos uma analogia de uma coisa com a outra. No Salmos 10, diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Por que da sabedoria? Porque se nós queremos uma vida plena, se nós queremos uma vida com Deus, nós precisamos respeitar ao Senhor. Porque não adianta você amar alguém, não adianta você ter essa pessoa como seu salvador e não respeitá-lo. Eu não sei para quem Deus está querendo falar isso, mas eu tenho certeza que isso é para o coração de alguém, para que essa pessoa respeite ao Senhor. De repente para mim também, porque eu sempre digo que toda palavra, ela é pregada, ela é dita para você e para quem está escutando. Então aprenda a ser respeitoso com o Senhor, a cumprir as suas promessas, a cumprir os seus votos, né? A cumprir o que você diz a Deus. Peça ajuda, faça como eu. Quando você vê que não vai aguentar, que você não vai conseguir, porque nós somos fracos, somos humanos, conseguir fazer o que você disse a Deus, não voltar àquele pecado, peça a Deus para que Ele te ajude. Ele vai te ajudar, porque Ele é teu Pai, Ele te ama, Ele quer você perto dEle, né? Então, que essa semana de vocês seja abençoada, seja muito abençoada mesmo. E que vocês aprendam a obedecer a Deus, que vocês aprendam a fazer o que Deus quer que você faça. Às vezes é difícil, muito difícil. Só eu sei o quão difícil é às vezes você fazer as coisas que Deus lhe pede. Às vezes você acha que você não tem capacidade, que você não tem condições para aquilo, que é ridículo, você se ridiculariza, você acha que aquilo não tem valor. Mas a única pessoa que precisa saber que algo tem valor, que algo precisa ser feito é Deus. E Ele vai te recompensar por isso. Mas não pensa só na recompensa não, porque a recompensa maior nós já temos, que é a nossa salvação. Entregue tudo nas mãos do Senhor. Ele vai resolver para você. Eu tenho certeza disso. E com a nossa palavra de hoje, vamos ao nosso louvor de hoje. Né? Vamos lá. Louvor, ele diz assim, que os anjos, os querubins, eles se prostam diante de Deus. Eles são anjos, tão longe de ser como nós, mas mesmo assim eles se prostam em respeito a Deus, né? Então nós temos também que nos prostrar diante de Deus.
Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como os serafins que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Tá bom? Que vocês fiquem com esse louvor no coração de vocês. Só a graça de Deus basta. Amém. Grande beijo.